No vídeo anterior, nós discutimos um artigo que colocava em xeque a ideia de que o investimento, a taxa de investimento, né, seria a chave para o crescimento econômico. Então, nós vimos lá nos outros artigos, ele aparece com relevância, há uma correlação entre crescimento e investimento, e aí os autores lá do artigo anterior resolveram botar uma lupa e não encontraram essa evidência. Como eu disse lá, está longe de ser um assunto encerrado, coisa parecida, mas é uma peça para fazer a discussão. Esse vídeo aqui segue nessa toada de provocação em relação a assuntos que as pessoas às vezes tomam como dados, né? Então, é outra discussão do tipo. Agora, envolvendo instabilidade política. Então, Campos e Nugent, Journal of Development Economics, também é um bom jornal da área, não é o JQE, mas é de alto nível, 2002, que foi publicado esse artigo. E eles perguntam qual a relação entre crescimento e instabilidade social e política. Eles vão chamar de SPI, de Socio-Political Instability. É uma pergunta, eles querem saber qual é essa relação. Mas tem uma ideia, lá no Barro, ele tinha aquela variável dele de assassinatos políticos, revoluções, uma variável complicada, chegava à conclusão que tinha uma correlação negativa com o crescimento e argumentava que esses eventos dão incerteza sobre direitos de propriedade, o que afetaria o investimento e seria esse o canal. Então, é esse o assunto desse artigo, desse vídeo aqui, também para colocar dúvidas, também tema de interesse. Então, vamos lá. Algumas abordagens alegam que a instabilidade sociopolítica perturba a produção e aumenta a incerteza na economia. É uma coisa razoável, né? Tem um grau de incerteza. Desta forma, compromete os incentivos para o investimento e reduz a taxa de crescimento da economia. Mais ou menos o argumento que nós vimos lá no artigo do Barro. Esse é um artigo de quase 10 anos depois, né? 91, 2002, mas traz, então, essa discussão. Outras abordagens sugerem que o caminho é o contrário, que maior crescimento aumenta a instabilidade sociopolítica. Então, agora, em vez de ser a instabilidade sociopolítica levando a uma queda de crescimento, é o crescimento que pode levar até um aumento, né? Seria uma correlação positiva entre essas variáveis. Por que isso? Porque as mudanças estruturais trazidas pelo crescimento quebram coalizões políticas e induzem um novo balanço de poder entre grupos de interesse, ou reduzem a SPI por reduzir tensões sociais e políticas. Então, aqui, nessa outra direção do crescimento para a SPI, tem dois caminhos possíveis, um de correlação positiva e outro de correlação negativa. Correlação positiva, a ideia é essa: quando vem o desenvolvimento compromete os pactos políticos, digamos assim, que garantiam a estabilidade política daquele país, né? Surgem novos interesses, alguns interesses ficam muito defasados, e aí vem a tensão. Outra abordagem é que o crescimento deixa todo mundo melhor, as pessoas estão melhor de vida, têm mais dinheiro, então não haveria essa tensão social e política, né? Quer dizer, algumas pessoas falam isso, por exemplo, do governo Lula, que foi um governo que estava todo mundo ganhando, então não tinha muita tensão social e política, que são possibilidades, né? Caminhos para relacionar a instabilidade social e política com o crescimento, da direção de uma direção e depois da outra direção, né? Correlação não pega essas direções, mas podem aparecer correlações. Volto a dizer, o que nós temos do artigo do Barro é uma correlação negativa, e a medida que ele usa é revoluções e assassinatos políticos, que sim são medidas bem mais ou menos. Bom, o objetivo do artigo é avaliar a existência e a direção de causalidade entre SPI e crescimento. Então, ele quer saber se existe, e se existe, qual a direção dessa causalidade. Mais uma vez, a causalidade aqui é usando a abordagem de Granger. Esse artigo é mais novo que o anterior, já é século XXI, mas ainda não pega essa grande revolução, que é ainda mais recente, na questão da análise de causalidade em economia, né, lá da Duff, do Bernard e do Kramer, em relação a
técnicas mais próximas de usada em outras ciências. Aqui ainda vai ser a abordagem de antecedência temporal, causalidade no sentido de Granger. Mas o objetivo dos artigos, o artigo deles, de novo, publicado num bom jornal, que é o JDR. Para isso são utilizados dados de 98 países, agrupados em período de 5 anos, entre 60 e 95. Então, um painelzão, 98 países, os dados pegando de 60 a 95, são 35 anos, é um bom período de tempo, e agrupados em períodos de 5. Né? Isso é comum para evitar algumas variâncias muito grandes e tal. Tem gente que faz, tem gente que não gosta, mas tem muita gente que usa isso. A investigação será feita usando a abordagem de Granger, que nós já discutimos no vídeo anterior. Vamos continuar falando, mas é a do vídeo anterior. Bom, os autores não encontram evidências de relações causais negativas de SPI para crescimento. Então, não encontram. Os motivos para a diferença dos resultados encontrados pelos autores e outros autores da literatura, que os próprios autores citam, são: para a amostra completa, a relação negativa é encontrada apenas para dado do mesmo período. Tanto faz se usando médias de 5 a 25 anos. Então, ele está dizendo o seguinte: há uma correlação negativa se você fizer no mesmo período. Tanto faz se o período inclui 5 anos ou 25 anos. Eles fizeram, é muito comum fazer esses testes para ver robustez, então eles fizeram esses dois desenhos. E nos dois apareceu uma correlação contemporânea, né, que foi o Barro encontrou. Lá no Barro, desculpa. Lá no Barro é crescimento de um período longo contra condições iniciais. Então, de certa forma, está influenciando. Bom, no longo prazo, e ignorando as instituições, os países da África subsaariana parecem ser a principal razão para aparecer a relação negativa entre crescimento e SPI. Então, foi outra coisa que eles viram, eles olharam por regiões e perceberam que talvez os países da África que estejam puxando para aparecer essa correlação negativa. Então, pode ser menos uma coisa global e mais uma coisa lá daquela região que tem especificidades, como no próprio artigo do Barro ele levanta, né, que a DAME dá significativa, mesmo quando você faz um monte de controle, sugerindo que existem especificidades lá que podem dar uma dinâmica diferente aí para crescimento. Bom, a primeira coisa que eles vão agora falar, quer dizer, que eu vou trazer, antes de partir para os resultados, são as medidas. Porque estabilidade política é uma daquelas variáveis meio desgraçadas em que é muito difícil medir. Não é? Quer dizer, como é que se mede estabilidade política? Então vamos pegar o Brasil, por exemplo, Nova República. Bom, muita gente pode dizer que é um grande período de estabilidade política. Se você olha, nós tivemos, você pega, por exemplo, depois da guerra, antes da guerra já a gente teve o golpe de 30, depois teve uma ditadura que durou 15 anos, depois da guerra, depois o ditador, que era o Vargas, aí o Dutra assume, legal, Dutra foi eleito, faz o governo dele, depois do Dutra vem o Vargas de novo, agora eleito, que comete suicídio e no meio de muita instabilidade política, né? Quer dizer, o suicídio de Vargas vem nesse contexto. Vargas sai de cena, entra o vice dele, é o Café Filho, que é afastado porque acusam que está planejando um golpe. Que entra no lugar do Café Filho também é afastado, o Café Filho tenta voltar, não deixam. A gente tem um impeachment de um cara que nem exercendo o cargo estava. Ele conseguiu cometer um crime de responsabilidade sem exercer, não sei. Mas deram um jeito dele conseguir. Afasta para assumir então o Juscelino, com uma ameaça de golpe. Aí o general Lott, né, foi lá e evita essa ameaça, mas a ameaça ficou forte. Juscelino faz o governo dele, Joia também governa, termina lá o mandato dele. Aí você tem a eleição do Jânio Quadros, uma renúncia, a posse do vice, com antes um período de parlamentarismo. Quando o vice consegue vencer um plebiscito, vira presidencialismo, logo depois tem um golpe que derruba esse vice. E aí nós temos o período da ditadura militar. Então, olha a confusão política. Você pega a Nova República, você não tem isso. Né? Agora, você tem 2 afastamentos de presidente, constitucionais, todos 2 dentro da lei, dentro da norma, com o STF acompanhando e com as 2 casas do Congresso se manifestando. Há quem diga que foram 2 golpes. Então é muito difícil, é muito complicado.
Assim, é muito complicado. Assim, um vai dizer, não houve golpe na Nova República. Particularmente, eu acredito nisso. Mas não houve golpe na Nova República. Mas tem muita gente boa dizendo que sim, que teve um golpe. Na época do Collor falaram em golpe, na época da Dilma falaram em golpe. Então, como é que fica assim? Qual é a medida de estabilidade política? Se você tem um país, por exemplo, Estados Unidos, muito dividido, o Brasil também, muito dividido, com muita tensão, mas as instituições não estão sendo violadas. O que a gente pode falar? Qual é a medida de instabilidade política para pegar esse tipo de coisa? Então, não é uma variável fácil de medir, a medida do Barro assim, bem fácil de criticar, outras também são, mas se você quer fazer econometria, quer dizer, se você quer ter alguma evidência empírica, você tem que encarar esse problema e procurar, então, alguma medida de instabilidade política. E é isso que os autores vão fazer, correr atrás de formar uma medida. Eles fazem mais de uma. Eles começam com a SPI severa, eles chamam de upper bound, ou upper bound, que eles estão pegando o número de assassinatos políticos, que pega do Barro, pega a ideia do Barro, né? Assassinato político por 1 milhão de habitantes, revoluções e golpes de Estado. Então aqui é aquela estabilidade política clássica, aquela estabilidade política de que pegou fogo, prenderam as pessoas, mataram as pessoas, derrubaram o presidente, houve revolução. Essa é a severa. Mas eles também têm uma outra medida que eles chamam que é a moderada, de lower bound, que eles pegam outros fatores que não estão tão direcionados a golpes e coisas do tipo. Então, eles pegam competitividade e regulação da participação política, eles estão olhando como é que isso funciona, quão competitivo é a disputa política e como é a regulação. Regulação, competitividade e abertura do recrutamento para o executivo, quer dizer, como é que funciona isso, seria também uma medida de instabilidade política. E independência legal e de fato do chefe do executivo. Então eles pegam essas bases lá da ciência política e a partir daí constroem esses dois indicadores. E fazem isso usando o componente principal, não é? Então você pega lá um monte de indicador, faz o método de componente principal para construir esse índice, né? Construir esse índice. Bom, para avaliar a relação entre os dois índices, para saber como é que esses dois índices conversam, o que eles esperam é uma correlação positiva, afinal de contas são medidas de instabilidade política, mas não muito alta, porque eles estão pegando aspectos diferentes do que está acontecendo. Se a correlação for muito alta, também não faz sentido trabalhar com os dois, né? Os autores checam a correlação e fazem regressões para avaliar possíveis não linearidades. Então está aqui a tabela, dessa vez botei, não foi que nem a do Barro, dá para botar, a tabelinha é menor. E aí ele está pegando a relação entre o lower bound e o upper bound, as medidas. Então, está aqui a correlação simples com todos os países, para a Ásia, para a América Latina, para o meio oeste e norte da África e para a África subsaariana. Aqui no meio oeste dá negativo, o esperado era positivo, mas é o que dá na amostra completa e o que dá na maioria das regiões. O R2 é relativamente... tem algum aí vem dependendo da regressão, né? Então a 2 de uma regressão, a variável independente é o lower bound, a independente é o upper bound, e o upper bound 1 quadrado. Na 3 ele bota o cubo, você vê que melhora bem quando ele bota o cubo, o R2 fica maior, bem maior, e aqui finalmente ele está botando os indicadores, né? Ele está botando as estatísticas entre essa regressão, né? A regressão do lower bound contra o upper bound ao quadrado e ao cubo. Então, esse é o resultado. Ele primeiro está só querendo ver a comparação entre esses dois índices. Bom, dessa análise, os autores concluem que o SPI moderado é sistematicamente, embora não linearmente, relacionado com o severo. Por que não linearmente? Porque você vê que tem da significativa aqui os termos quadrados e de cubo. Então, ele bota como sistematicamente, porém não linearmente. Bom, então essa é a relação. Aí agora ele vai perguntar se o crescimento do PIB per capita causa a instabilidade política no sentido de Granger, né? Ele usa o lower bound, e ele usa o upper bound. Ele usa as duas medidas e aqui ele está fazendo
a regressão contra um defasado. Lembrem, na causalidade de grande, a gente faz a regressão da variável contra ela mesma e contra a variável que a gente está interessado. Quer dizer, o passado dela mesma e o passado da variável que a gente está interessado. Se não lembra, volta lá no vídeo anterior que a gente conversa melhor sobre essa questão. Então, quando a gente olha para cá, o que acontece? A gente botou estrelinha, fica mais fácil de ver, né? Não precisa ficar dividindo de cabeça. Não dá significativo em nada aqui. Nada dá significativo. Então, se você quiser explicar o lower bound, que é a medida moderada, né? Se você quiser a medida moderada, o passado dela influencia, isso é razoável, a estabilidade política tem uma certa permanência, ainda que em período de 5 anos, mas o PIB defasado não está mostrando. E no upper bound também, no upper bound não pega nenhum nem outro, né? Porque o upper bound é mais duro, você não tem revoluções constantes, né? Faz um certo sentido. Países que têm instituições problemáticas tendem a ser persistentes. A revolução, quer dizer, sabe que tem alguns casos, mas você não tem revolução todo período. Mas também não dá nada significativo. Então, esse, digamos assim, é o resultado. Não sei se essa tabela está fora do lugar, mas, bom, ela apareceu aí, a gente comentou já desse resultado. Bom, alguns problemas com o uso do teste de causalidade de Granger, né, que aparecem, né, que nós usamos no vídeo anterior, nós estamos usando de novo aqui, então vamos conversar mais sobre ele de novo. Se não lembra, volta para o vídeo anterior para poder localizar. O tamanho do intervalo em que as variáveis são medidas deve ser compatível com o efeito causal procurado. Isso é muito razoável. Se você tem, por exemplo, intervalos de 50 anos, talvez não consiga pegar o impacto de uma certa variável no crescimento. Talvez não. Talvez intervalos muito curtos também não. Então você precisa de uma coisa compatível, eles lá acreditam que 5 anos é razoável. Especificação do modelo, isso aqui é crítico, né? Sempre especificação do modelo é sempre onde pega. Em particular, se as duas variáveis testadas são afetadas por uma terceira que não está no modelo, o teste perde valor. Então, se o modelo estiver mal especificado, modelo mal especificado é uma bomba. E aí aqueles coeficientes que você está estimando, você não sabe muito bem se são confiáveis, se não são, e muito menos os testes. Se a dimensão temporal do painel não for muito grande, os estimadores serão inconsistentes e viesados. Essa é uma discussão de dados em painel, né? Quer dizer, você tem esse problema, principalmente em macro, que a nossa dimensão N não é muito grande, não é? Quer dizer, a gente tem uma dimensão N é o número de indivíduos, né? De unidades. Você não tem tantos países assim. Se o cara de micro tem 30 mil famílias, a gente de macro consegue 80 países e olha lá. Para amenizar o problema, os autores estimam o modelo em diferenças e usam as variáveis em níveis com duas defasagens como instrumento. Então, é a estratégia deles aí para minimizar esse problema. Volto a dizer, isso é uma coisa mais técnica de econometria. Bom, agora vem a pergunta anterior. Eu devia ter posto as duas tabelas e os problemas, ou os problemas antes das tabelas, mas aqui acontece. Então, vamos lá. Agora ele inverte o jogo e ele está perguntando o seguinte: a instabilidade política causa crescimento no sentido de Granger? Bom, de novo, o que nós estamos vendo é que aqui, então, a regressão crescimento defasado e instabilidade defasada. Ele usa as duas medidas. Significativo, mais ou menos, né? Pega ali na fronteira do significativo, pega ali na fronteira na África subsaariana, então, como ele diz, ali parece que tem algum efeito no sentido de estabilidade política causar. Mas é ali na margem, né? Não é aquele robusto no sentido do teste T lá em cima, na margem, provavelmente isso aqui é o teste T, então tá aqui, para está o teste T, você vê que dá 96 cravadinho. Então, isso para a África subsaariana. Para o meio-oeste e norte da África, o que você tem é uma relação de causalidade, quer dizer, na amostra inteira não dá, né? Estou pegando só onde dá. O que você tem é uma relação de causalidade, mas positiva. Para a upper bound, né? A lower bound ele pegou na África negativo, que seria mais ou menos nossa intuição, estabilidade política prejudica o crescimento, nos outros lugares ele não pegou. Mas aqui ele pega uma com a upper bound, quer dizer, revoluções têm um efeito positivo do crescimento. Bom, é o que os dados estão dizendo. A gente pode duvidar, tem problema de medida, tem uma opção de coisa, mas como é que a gente pensaria uma situação dessa? Sei lá, tirou um governo ruim, botou um governo bom. Sei lá, fizeram isso, derrubaram o governo.
Não sei, estou tentando imaginar, mas é o que ele encontra. Então vamos lá. Instabilidade política causa crescimento no sentido de Granger? Para a amostra completa, não foi encontrada causalidade de Granger para as duas medidas de SPI. Né? Então está aqui. Não deu. Na amostra completa não dá. Na África subsaariana, foi encontrada causalidade negativa usando a medida moderada, a 10%, mas não a 5% de significância. Então, se você é daquela dos 5%, aí não deu. Aí não deu, não pegou. No Oriente Médio e Norte da África, foi encontrada causalidade positiva usando a medida severa, a 10%, mas também não a 5%. Então, a gente conseguiu encontrar duas causalidades, cada uma com sinal diferente, o que já mostra que o negócio é enrolado, não é tão robusto assim, e mesmo assim a 10%. A 5% a gente não encontra nada de significativo. Então a ideia de que instabilidade política causa alguma coisa em crescimento, bom, tá agora, é que nem lá no outro, né? Não é que está refutada, não é que está abandonada, mas bota um escanteio. Então, quando você fala, porque aqui no Brasil a gente adora, né? Quer dizer, tem gente que explica a crise de 2015 na instabilidade política. Diz, houve uma instabilidade política porque deram o impeachment da presidente. Não é bem o que os dados mostram, porque na América Latina não dá significativo. Na América Latina não dá significativo, o resultado dá positivo, inclusive. Na América Latina, na América Latina dá positivo o efeito. Né? Então, devia crescer a estabilidade, não decrescer, entendeu? Mas assim, de novo, não sei ali o que você pode medir, talvez tenha sido por outro lado, se afastar um presidente sem uma revolução, às vezes é maturidade institucional. Mas de todo modo, ponto de interrogação, né? Botou. Vamos lá então, vamos continuar. Vamos continuar. Agora ele vai para outra. Certamente aquela tabela lá entrou de gaiata. Era para ter entrado aqui as duas tabelas. A gente já comentou essa tabela aqui. A gente já comentou. Não dá nenhum. Não dá nenhum. Quando a questão é saber se crescimento causa estabilidade política, mesmo tanto a moderada quanto a severa, não dá nenhum. Então, os autores não encontram evidências nessa direção de crescimento causando estabilidade política. Simplesmente não tem. Bom, os resultados não mudaram com o uso de intervalo de 25 anos no lugar de 5, poderia ser uma, né? Será que o intervalo foi adequado? Para tratar da especificação, que é o outro problema, quer dizer, está faltando, o modelo está mal especificado, aí sim os autores vão dizer, vamos olhar com mais cuidado aquela questão. Então, eles incluem agora uma variável de desenvolvimento institucional, que é a efetividade do legislativo e o PIB per capita no período anterior. Então, agora eles estão botando o PIB per capita, que é sempre importante aparecer em regressão de crescimento. Então, se eles tentaram fazer sem, certamente pareceria isso, foi lá e disse, só pode botar regressão de crescimento. Tem que ter uma medida de PIB per capita, se é uma variável que tem que aparecer ela. E eles mostraram essa questão institucional porque a gente pode imaginar que o efeito dessa instabilidade esteja relacionado com o próprio nível de desenvolvimento institucional do país. Então, eles vão lá, vão buscar essa variável institucional, que é a efetividade do legislativo. Então, vamos ver agora o que aconteceu quando eles fizeram isso. Então, controlando por instituições e renda inicial, a pergunta é: estabilidade política, Granger causa crescimento no PIB per capita? Então, vamos aqui para as variáveis. E aqui nós estamos vendo que não, né? Não deu aqui essa quem é? Essa aqui é o moderado. Aqui está a medida de instituição e aqui está do PIB inicial. Esse zerinho aqui quer dizer isso. Então, não pegou nada. Então, não encontramos. E aqui a pergunta é para a mesma coisa para upper bound, para a medida severa, também não apareceu nada aqui significativo. Então, para a amostra completa, eu pensei que tivesse alguma, mas não deu. Para a amostra completa, não foi encontrada causalidade de Granger para as duas medidas de SPI. Os efeitos encontrados para a África subsaariana e para o Oriente Médio deixaram de ser significativos. Então, quando eles completaram o modelo, aqueles efeitos que tinham sido encontrados na África subsaariana e no Oriente Médio, dessa relação, sumiram.
não existem mais. Quando eu digo, eram efeitos bem frágeis, ele só estava 10% e tal. A variável desenvolvimento institucional tirou o efeito da África subsaariana. Então, quando botou o desenvolvimento institucional, sumiu o efeito da África subsaariana, o que sugere que o grau de desenvolvimento institucional pode ajudar a explicar aquilo ali. Podia ser faltar o grau de desenvolvimento institucional, podia estar gerando aquele resultado, né? Já no caso do Oriente Médio e Norte da África, foi o PIB per capita inicial que derrubou aquela correlação, né? Então, eles reportam isso, os autores, dá para fazer umas especulações. Vamos agora para outra direção. A pergunta agora é se crescimento causa instabilidade política. Então, a primeira foi estabilidade política para crescimento, agora de crescimento para estabilidade política. A variável aqui lower, em cima é a moderada, né? Aqui não envolve golpes nem revoluções, e a de baixo é a não moderada. Vamos aqui, e olha aqui na América Latina, deu um significativo e positivo. Olha que coisa, na América Latina nós estamos vendo que tem um efeito positivo, né, do crescimento gerar instabilidade política. É o único efeito que aparece com significativo, o resto não aparece. Então, na América Latina foi encontrada uma relação positiva de crescimento da SPI moderada. Então, na América Latina, no sentido de Granger, na amostra dos autores, etc., crescimento causa instabilidade política. A variável que fez isso foi desenvolvimento institucional. Então, quando colocou, apareceu. Então, esse resultado de que na América Latina o crescimento causa instabilidade política, traz um pouco de volta aquela ideia lá do começo de que o processo de crescimento pode afetar o equilíbrio entre grupos de interesse. Né? Se a gente mora na América Latina, nós conhecemos bem a América Latina, né? O Brasil é parte da América Latina, e nós sabemos que aqui nós temos esse equilíbrio de grupos de interesse para tudo que é lado. E, de repente, quando você gera um processo de crescimento, a natureza do crescimento, né? Quer dizer, a destruição criadora associada com o investimento acaba machucando esse equilíbrio de poder. E aí a tensão política começa a aparecer. Então, seria uma explicação condizente com o que os autores estão dizendo. Eu acho que é uma explicação que merece ser considerada, entendeu? Pelo menos levada a sério e bem investigada. Até que ponto, então, a gente não está... Parte dessa história que a gente sempre fala, né, que a América Latina está presa na armadilha da renda média, parte não vem desse processo. Para sair dessa armadilha de renda média, nós teríamos que alterar o nosso equilíbrio entre os diversos grupos de poderes, mas nós não conseguimos alterar esse equilíbrio. E aí, quando o crescimento começa a bater nessa situação, a instabilidade política vem e nós não saímos nunca desse ciclo. Então, é uma das coisas que eu gosto desse ciclo. O Campos, que é um dos autores, é brasileiro, então ele conhece a América Latina muito bem, né? Esses autores têm uma série de estudos sobre esse sentido, tem para a Europa. Se vocês fuçarem aí Campos e Newgate, vocês vão encontrar muito material deles sobre esse tema. Eu acho muito legal ler, é um material que eu gosto. Eu não conheço ele, então assim, só conheço de ler o trabalho dele. Mas é um material que eu gosto de ler, porque traz essas discussões que eu acho assim, muito interessantes sobre a relação política e crescimento, né? E em particular essa instabilidade política, como é que isso casa com o crescimento. E ele é provocação, eu gosto dessas provocações, né? Ele sai do lugar comum que a gente tem, se tem instabilidade política, machuca o crescimento. Não é bem assim. Bom, então eles terminam o artigo dizendo o seguinte: o objetivo deste artigo foi investigar a existência e a direção de uma relação causal entre SPI e crescimento econômico. Concluímos que a evidência, apoiando a hipótese de que altos níveis de SPI causam taxas mais baixas de crescimento, é muito mais fraca do que geralmente se acredita, pois não encontramos traços de um efeito causal de longo prazo. Então, esse é o resultado. Essa é a conclusão. Quer dizer, eles estão dizendo que aquelas evidências que aparecem e que às vezes se tomam, elas são bem mais fracas do que o senso comum, inclusive de economistas, costuma acreditar. Talvez tenha mais coisas entre a estabilidade política e o crescimento do que pensa a nossa, talvez não vã, mas a nossa filosofia, né? Então,
é mais um artigo dessa série de provocações e mais um tema que eu acho que é interessante, é um tema bom para discutir, que vale uma agenda legal de pesquisa. Como é que se dá essa relação, né? Nos aproxima aí do pessoal da ciência política, mas tem uma pegada aqui que é de economia, como nós vimos. Quer dizer, você vê que todo o linguajar, toda a pegada é de economia. Então, com esse artigo, acho que termina aqui, termina. Então, com esse artigo, eu fechei aquele meu ciclo de provocações e de temas, mas nós vamos continuar com a parte de instituições. Só que agora nós vamos para uma outra leitura, né? Nós vamos para um artigo clássico, um artigo fundamental do Acemoglu. Eu podia até juntar num vídeo só, porque de alguma maneira fala de instituições, né, os dois, mas aí o vídeo ia ficar muito grande, talvez, eu ia ficar muito preocupado. Então, fica esse vídeo aqui, meia horinha, dá para fazer. Eu estou organizando essa unidade, cada vídeo um artigo, porque aí fica mais fácil para vocês também, para recuperar depois. Então, eu paro aqui. Está feita a provocação, está feita a discussão, nós botamos em xeque a relação entre taxa de investimento e crescimento, e agora nós botamos em xeque a relação entre estabilidade política e crescimento. É isso mesmo, era esse o objetivo, está feito. Vamos agora, então, para aprofundar a discussão de instituições e, no caso, não vai ser crescimento, vai ser uma regressão em nível, eles vão olhar em nível de renda. Mas a gente discute isso no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.